tarde, gurizada de Osório, boa tarde, telespectadores da ON TV Brasil, a emissora 24 horas ligada em você, a sua emissora de TV na internet. Tá no ar mais um Conta Pra Mim, com este que vos fala, Thiago Duarte, e a gente vai no início, nesse embalo aqui. 1, 2, 3 e... Aqui vou eu, pronto para me atirar nesse mar. Aqui vou eu, e quero ver quem é que vai me parar. Pelos outros, às vezes você cansa de esperar. A vida é curta, não tenho tempo pra desperdiçar. Se a oportunidade vier, se o amanhã não chegar, só há um momento para aceitar. E se eu ficar parado por aqui, e se você me enrolar daí, vou tocar o dane-se, aqui vou eu. É isso aí, gurizada da ON TV Brasil. Estamos no ar com Conta Pra Mim. Essa foi uma palhinha de Aqui Vou Eu, faixa que abre meu segundo disco solo, Sorvete Italiano. Quem quiser conferir, tá no Spotify, tá no YouTube, tá na minha página Thiago Duarte no Facebook, tá no SoundCloud. Algumas músicas também estão no SoundCloud. Enfim, né? Então, se quiserem conhecer esse disco, chega lá no Spotify, procura por Thiago Duarte e dá o play. Bom, gurizada, primeiramente, né, como vocês sabem, eu tô com uma camiseta aqui do Goku, né, grande protagonista, um dos maiores protagonistas da história dos animes, né, criado aí pelo grande gênio Akira Toriyama, né, que infelizmente nos deixou aí no dia 1º de março desse ano, e que a notícia foi veiculada agora, né, na meia-noite, né, do dia 8 de março, né, em todos os canais da internet, em todas as redes sociais, né? Comoção geral ao redor do mundo, né? Um grande autor que deixou uma obra riquíssima como Dragon Ball, né? Para toda a humanidade, para todo o público apaixonado por anime, por mangá no mundo, né? É um cara que criou personagens que nos deu uma sensação de parentesco, familiaridade, pertencimento, né? Que nos mostrou aí lições de humildade, senso de justiça, de sempre lutar, né, pelos seus sonhos, sempre se superar os seus limites para se desenvolver melhor, né, sempre defender aí, né, os seus entes queridos, a humanidade em geral, né. Então, o programa Conta Pra Mim hoje não poderia ser outro, senão um especial à obra deste grande homem que foi Akira Toriyama. O Akira Toriyama, ele nasceu então na região de Nagoya, no Japão, no dia 5 de abril de 1955, tá? Ele começou como desenhista, como cartunista na revista Weekly Shonen Jump, né? Uma revista que lá no Japão era muito comum os mangás que hoje nós conhecemos, o Cavaleiros do Zodíaco, One Piece, Samurai X, Yu Yu Hakusho, né? E o Dragon Ball também, né? Seriam lançados, né? Eles não eram lançados os volumes, né? Antes de ser lançado em coleções de volumes de tankohons, né? Como a gente chama o volume do mangá, os capítulos eram lançados semanalmente nessa revista, né, a Weekly Shonen Jump. Então ela era uma revista que englobava capítulos de vários artistas, vários escritores, vários mangakás, que a gente chama, né, os autores de animes, de mangás, perdão, de mangakás.
Então, vários capítulos de diversos mangás eram publicados numa mesma edição. E toda semana, então, rolava um número da Shonen Jump, né? E para a garotada lá do Japão, né, consumir mangá, né? O mangá, inclusive, ele é uma mídia que ela não tem um filtro específico de idade. Na realidade, ela é uma mídia consumida por pessoas de todas as gerações e todas as idades, claro, né? As histórias, dependendo, cada editora de mangá tem, né, a sua linha mais para adultos, mais para crianças, mais masculino, mais feminino, enfim, né? Então, a Weekly Shonen Jump, ela trabalhava com mangás para crianças e jovens, como eu posso dizer, é uma revista infanto-juvenil, né? Então, pega ali a infância, a pré-adolescência, a adolescência, né? Mais do que diz respeito, então, ao gênero masculino, né? Que é a maioria de todas as histórias dentro da Weekly Shonen Jump, elas eram feitas na base das lições sobre amizade, trabalho em equipe, perseverança, né? Os amigos se reunindo para enfrentar um oponente, um inimigo em comum, alguém muito forte, muito poderoso, enfim, né? Que é o mote principal, né? Depois, com o tempo, foi se tornando o mote principal da franquia Dragon Ball, né? O Akira Toriyama, ele começou como cartunista na Weekly Shonen Jump, no mangá chamado Wonder Island, em 1978. Só que 2 anos depois ele começou a sua própria obra como autor, como desenvolvedor da trama, né, das histórias dos personagens, enfim. E aí, em 1980, ele publicou primeiramente o mangá Dr. Slump, tá? Dr. Slump é um mangá que foi produzido aí, se eu não me engano, de 1980 até 1984. Ele teve uma adaptação em anime, ou seja, em desenho animado, de 81 até 86, por aí. Rendeu 243 episódios, tá? E a sinopse, o enredo do Dr. Slump é sobre um cientista chamado Senbei Noriaki, que vive na aldeia ou Vila Pinguim, né? É uma vila onde a gente tem um universo meio fantasioso, onde nós temos aí a convivência harmoniosa entre animais e seres humanos e também, por que não, né, seres humanoides, né, animais se comportando como se fosse gente, né, sendo bípedes, falando, etc., né? E nesse mangá, então, o Senbei Noriaki, ele é um cientista, ele é um inventor, né? Um inventor meio atrapalhado, meio descuidado, né? E ele acaba, então, produzindo um robô, né? Para ser aí, né? Ele é casado, ele tem filhos e tudo mais, mas ele construiu uma robô para ser mais uma filha, né? Dele, né? No caso, se eu não me engano, até os filhos que ele tem, né, nessa família, eles também são robôs, né? Ele acho que os dois, ele tem gêmeos, se eu não me engano, um casal de gêmeos, que são 2 garotos, e aí ele constrói uma robô, né, chamada Arali Noriaki. A Arali Noriaki, ela é dotada de uma força sobre-humana, né, que é bem característico, né, daquela coisa mais surreal, fantasiosa dos desenhos animados, né? Que é uma coisa que quebra toda a lógica. E a Arali tem super velocidade, ela voa, enfim. E ela também é muito ingênua, né? Muito criança, por assim dizer. E aí a grande maioria das histórias do Dr. Slump são baseadas nas confusões, nas trapalhadas que a Arali e o pai dela, entre aspas, o cientista, o Senbei Noriaki, se envolvem em relação à interação aí da Arali com a humanidade, com as outras invenções do cientista, né? E entre outras coisas, né? O Dr. Slump, ele é cheio de referências à cultura americana, popular da época e japonesa, né? Por exemplo, tem também o personagem Superman,
que é uma versão gordinha do Super-Homem, é uma versão caricata e que ele não é capaz de voar muito bem. E em algumas histórias, né, ou tem como enredo principal também, né, as tentativas aí, as malandragens, né, de prejudicar o cientista Senbei Noriaki através do vilão, né, que é o seu cientista rival, o Dr. Matsushito, se eu não me engano o nome, ou Matsuhirito, algo assim, tá? Então, essa série Dr. Slump, ela foi publicada, então, de 80 a 84, teve uma adaptação em anime ali no meio dos anos 80, né? Foram 243 episódios. Se eu não me engano, foi publicada em 18 volumes, em 18 tankōhons. E depois, no fim dos anos 90, ali entre 97 e 99, houve um remake do anime, né? As Novas Aventuras do Dr. Slump, ou alguma coisa assim, o título, que compreendeu, né, ou enxugou, por assim dizer, o anime em 73, 74 episódios, tá? Mas, né, essa foi a primeira uma das grandes obras-primas do Akira Toriyama, né? Então, vamos ao que todo mundo quer ouvir, todo mundo quer discutir, todo mundo quer conversar, todo mundo quer saber sobre, né? Sobre o Dragon Ball, né? O Dragon Ball, então, ele é baseado, né, na literatura chinesa, né, mais precisamente o romance Jornada para o Oeste, né? Que marca aí as aventuras, as travessuras do macaco Sun Wukong, né, e um monge que acompanha ele durante o processo. E esse Sun Wukong, ele também tem um bastão mágico, assim como, né, o protagonista, o Goku, no Dragon Ball, né? Enfim, as influências são daí, né? Tem também influência aí no Dragon Ball, né, na questão das artes marciais, lembrando que em 84, né, saiu também o anime Hokuto no Ken, né, que tem como base aí muito forte as artes marciais, mais precisamente, né, ali o Kung Fu chinês. E o Akira Toriyama, ele mesmo, né, ele é um grande fã do Jack Chan, e ele se inspirou nos filmes do Jack Chan, né, para criar o personagem Goku e os movimentos dele, né, tanto na fase do Dragon Ball clássico quanto no Dragon Ball Z, né. Há fotos, registros do Akira Toriyama presenteando o Jack Chan, né, ali nos anos 80 ainda, quando estava em processo de escrever o mangá Dragon Ball, com alguns rascunhos, alguns desenhos, né, gráficos ali dos personagens, né. E então a história de Dragon Ball, ela se passa, né, a princípio inicialmente numa região montanhosa, né. O universo de Dragon Ball, ele também é como o Dr. Slump, a gente tem esse convívio fantasioso com seres humanos, animais e humanoides, né, animais humanoides, né, bípedes que falam também, né, dinossauros, né, dinossauros também no universo do Dragon Ball. A contagem do tempo também, ela é completamente diferente da nossa, né? Enquanto nós estamos aqui, por exemplo, em 2024, lá conta como se fosse 400 e tantos depois de Cristo, 300 e tantos depois de Cristo, mas tendo tecnologia, né? Tendo tecnologia. Então é um planeta Terra fictício, numa outra realidade, numa outra cronologia histórica, né? Onde, né, humanos, dinossauros, animais e humanos e seres bípedes, né, entram em harmonia, convivem entre si. Então, o Goku vem dessas regiões montanhosas, por assim dizer, né, da montanha Paus, né, é o nome da montanha, e ele foi criado por um grande artista marcial chamado Son Gohan, né, já idoso e tudo mais, que faleceu de causas naturais. E o Son Gohan, em seu chapéu, ele tinha uma esfera,
né, uma bola, no caso, uma esfera de 4 estrelas, né? Essa é a primeira esfera do dragão que a gente encontra na obra, né? Ela é uma lembrança do avô do Goku, o Gohan, né? E o Goku, ele é um garoto de 12 anos com um rabo de macaco, né? Ele apresenta um rabo de macaco e tem força sobre-humana, ele vive na natureza, ele pesca, ele caça, e, enfim, tudo mais. E um dia ele tá lá tranquilo, cuidando da vida dele, né? Fazendo as tarefas do dia a dia dele lá. Ele reza para a esfera, que é a lembrança do avô morto, né? E vai para floresta para procurar comida, cortar lenha, esse tipo de coisa. Mas no processo, o que acontece? Por alguma questão de contratempos e mal entendidos, ele acaba conhecendo uma garota chamada Bulma, de 16 anos, né? A Bulma, ela tem um radar e ela está procurando as esferas do dragão, né? No momento, quando ela aparece na obra, ela já tem 2, ela já tinha coletado 2, e aí ela explica para o Goku a lenda das esferas do dragão, né? Que no momento que tu reúne as 7 esferas, tu pode fazer um pedido ao Shenlong, um deus dragão, né? Um único desejo. Depois disso, as esferas, né, elas se espalham e viram pedra e ficam nesse estado de pedra por 1 ano até que elas possam ser reunidas de novo. É claro que no início da obra isso não é explicado, tá? A gente vai descobrir isso no decorrer, né, do anime, do mangá, enfim, né? Então, a Bulma conhece o Goku e ela convence, né, o Goku a acompanhar ela como guarda-costas nessa busca das esferas, né? E o Goku, pilhado por conhecer novos lugares e lutar conhecer seres fortes e lutar e provar suas habilidades, enfim, ele vai, né, com a Bulma procurar as esferas. No decorrer desse processo, ele conhece primeiramente o Olong, que é um porquinho que é capaz de se transformar em qualquer ser, em qualquer objeto, né? E ele estava usando desse poder justamente, né, para sequestrar as meninas da vila, né? E todo mundo pensava que ele fosse um porquinho com segundas intenções, né? Safado, tarado, enfim, né? E que queria, né, atos maliciosos com essas garotas, né? E de fato, o Dragon Ball clássico, uma das coisas que são bem caricatas no Dragon Ball é que ele é completamente desprovido de filtros, né? O humor do Dragon Ball, ele é politicamente incorreto, né? Tanto é que depois, quando a série foi transmitida, o anime foi transmitido na Globo, vários cortes de piadas, né, envolvendo aí, digamos, piadas escatológicas ou de cunho sexual, ou assim, foram limadas para passar para garotada na manhã, né, na TV Globinho, e muito do texto original se perdeu nas traduções da dublagem, né? E até alguns momentos ficam fora de contexto se tu for assistir, né, na dublagem que foi passada pela Globo, né? Mas voltando ao assunto, né, eles descobrem então que o Olong estava aterrorizando essa vila, eles salvam a vila do Olong, né? Acabam ganhando uma outra esfera e o Olong começa a acompanhar eles no processo, né? Que a Bulma achou que ter alguém para se transformar seria muito útil para o grupo no processo do andamento da viagem, e o Olong acompanhou eles, né? Em função de também a Bulma ter dado um doce pro Olong, o Olong comeu, e aí cada vez que ela fala uma palavra, o Olong, ele tem uma sensação de desarranjo intestinal e acaba sofrendo as consequências. Então ele se viu obrigado a acompanhar o grupo em função disso, né? No decorrer do trajeto, então, eles se deparam com um ladrão do deserto chamado Yantia, né, que tem como colega o Pual, um gatinho que se transforma também, e que no decorrer assim, do encontro entre o Goku e a Bulma e o Yantia e o Pual,
né, o Pual reconhece o Olong e vice-versa, e eles eram rivais na escola, no jardim da infância, né? Os dois aprenderam a arte da transformação no jardim da infância, e o Olong fazia bullying com o Pual, né, na época. Mas, enfim, o Goku acaba enfrentando o Yantia no deserto. O Yantia quer roubar as esferas do dragão do pessoal, e a luta só é interrompida porque a Bulma acorda e o Yantia foge porque ele é muito tímido com mulheres. E aí, nesse momento, a gente sabe o objetivo de cada um com as esferas, né? A Bulma inicialmente queria uma montanha de morangos, um sonho adolescente, né? De uma jovem, uma adolescente de 16 anos, mas também pensa na possibilidade de arranjar um namorado. O Yantia quer as esferas para perder a timidez com as mulheres, porque ele não consegue um contato físico, nem sequer um contato visual direito com elas, né? Enfim, essas são as motivações. No meio do caminho, eles também encontram um ser, né, bípede chamado Pilaf, que tem aí como capangas Shu e Mai. Shu é uma raposa com trajes ninjas, e a Mai, né, ela veste aí uma roupa meio militar e tudo mais, e eles estão em busca das esferas para o Pilar se tornar o imperador do mundo, né? No decorrer dessa história também o Goku conhece o Mestre Kami, que na época era considerado o deus das artes marciais em todo o planeta Terra, o ser humano mais forte do planeta, né? Mas que, né, tem o seu viés, né? Ele também é um velhinho muito sacana e muito safado, né, que coleciona revistas de mulher pelada, tá sempre, né, observando a Bulma de algumas formas, enfim, né? Eles conseguem uma esfera com o Mestre Kami, depois eles conhecem o Rei Cutelo, que é o grande guardião da Montanha de Fogo, onde o seu castelo está dominado pelas chamas. O Mestre Kami vai lá, apaga o fogo do castelo usando a sua técnica principal, que ele levou 50 anos para aperfeiçoar e que o Goku, em questão de segundos, já soube aplicar, né? Que é o Kamehameha, né? Que é um golpe que você concentra energia nas duas mãos, fala Kamehameha, né? E dispara contra o inimigo, né? Então eles conseguem a esfera. O Mestre Kami, no processo, ele descobre que o Goku é neto de Gohan. O Gohan, ele foi aluno do Mestre Kami, aluno de artes marciais, e o Rei Cutelo foi o discípulo número 2, né? E, né, pelo fato do Goku ser neto do Gohan e ter todo esse certo parentesco, por assim dizer, essa trama de rede social entre eles, o Rei Cutelo então aprova, né, que o Goku conheça a filha dele, a Titi, né? E no momento que o Goku vai procurar o Mestre Kami para apagar a Montanha de Fogo, o Goku ele é um garoto que foi criado no meio do mato, então ele não tem noção nenhuma de civilização, ele não sabe o que é tecnologia, ele não sabe o que é café, o que é pão, porque ele só comia peixe, né, e os animais que ele encontrava na floresta. Ele é 0% de conhecimento sobre civilização, sobre sociedade, sobre tudo. Ele é um bicho do mato, literalmente. E ele não sabia nem discernir quando uma pessoa era homem e quando uma pessoa era mulher. Então, no momento em que o Goku vai lá procurar o Mestre Kami para apagar o fogo da montanha, do castelo do Rei Cutelo, ele dá umas batidinhas com o pé entre as pernas da Titi e fala: você não tem piu-piu, então você deve ser mulher. A Titi se ofende, né, empurra ele da nuvem voadora, porque eles vão... O Goku, ele tem como é que eu posso dizer, uma nuvem que é uma nuvem muito sagrada que existia na antiguidade, várias nuvens, né, voadoras pelo planeta, né, só que elas só podem ser pilotadas, só pode subir na nuvem voadora quem é puro de coração. O Goku consegue isso,
né? Porque como ele nunca cresceu com a sociedade, ele sempre foi educado com muito amor, com muito carinho pelo avô dele, ele não sabe o que é malícia, ele não sabe o que é passar perna nos outros, ele é extremamente ingênuo, então ele sobe na nuvem voadora. Só que tem esse momento que ele dá umas patadinhas ali entre as pernas da Titi e fala: ah, você não tem piu-piu, então você deve ser mulher. A Titi se ofende, só que ela pensa: ah, Goku, um dia você gostaria de casar comigo? Porque se ele teve essa atitude, só restava uma opção para ele, que era casar com a Titi, né? E o Goku, por não ter esse conhecimento de sociedade, por não saber nada, ele aceita, porque ele acha que casamento é tipo receber alguma coisa para comer, né? No caso, um almoço, uma refeição, um negócio assim. E até aí ele não sacou qual que era o negócio, né? Mas enfim, depois de tudo isso, o Pilaf ele consegue depois pegar as esferas de todo mundo, quando já estão todas reunidas. Eles vão atrás do Pilaf no próprio castelo dele. A tentativa não dá certo, eles acabam sendo capturados, né, e quase deixados à morte, né, num lugar que tem um teto de vidro transparente, onde o sol a princípio vai entrar e vai incinerar todos eles lá, né, no outro dia, porque eles são capturados de madrugada. E acontece um ponto muito importante para a série nesse momento, que o Goku acaba olhando para a lua cheia e acaba se transformando num macaco gigante com uma força descomunal que destrói todo o castelo, né? E, enfim, antes deles serem capturados, o Pilaf tentou fazer o pedido de dominação no mundo, mas o Oolong vai lá antes e pede uma calcinha de uma mulher. Aí eles, na hora de invocar o dragão do Shenlong, o Shenlong ele faz cair uma calcinha de mulher na cabeça do Oolong, o Pilaf não consegue realizar o desejo dele, por isso que eles são trancafiados dentro do castelo. Mas enfim, o Goku olha para a lua cheia, destrói tudo, né? O Pilaf e os capangas dele somem no processo. E depois de todo esse momento, a Bulma lamenta que não conseguiu o pedido dela, e o Yantia ia ter que esperar 1 ano para vencer a timidez com as mulheres. Só que aí um olha pro outro e aí rola um flerte, rola uma atração entre o Yantia e a Bulma, e eles começam a então namorar, né? Então cada um vai pro seu destino, e depois dessa aventura o Goku vai para casa do Mestre Kami, pois o Mestre Kami prometeu ensinar artes marciais para ele. E aí nesse processo o Mestre Kami só fala que só vai ensinar o Goku artes marciais se trouxer uma garota muito bonita para morar lá com ele, né? E aí nesse processo ele encontra a Lanche, né, que é uma garota que tem dupla personalidade. Ela sofre de um problema que cada vez que ela espirra, o cabelo dela muda e a personalidade muda. Ela é inicialmente muito querida, muito meiga. Quando ela espirra, ela vira uma bandida violenta, utilizando até de metralhadoras. Aí ela espirra de novo e volta a ser a garota dócil, né, que o pessoal conhece no início, né. Nesse processo também o Goku conhece o Kuririn, que é um aluno de um templo budista de artes marciais, que ele saiu desse templo porque ele era muito caçoado pelos colegas dele. E o Kuririn começa a treinar com o Goku, né, desenvolver as habilidades de artes marciais com ele, e eles treinam então para um primeiro torneio de artes marciais, né, um torneio mundial de artes marciais, né, e eles treinam no estilo do Mestre Kami, que é fazendo tarefas domésticas, só que com uma carga muito pesada, né? Eles entregam leite, né, para povoados, eles ajudam em construções, né, ajudam também a plantar nas plantações, a arar a terra, enfim, um monte de coisas. Eles fortalecem os corpos e mentes deles, vão para o torneio. O Mestre Kami ele participa desse torneio disfarçado como Jack Chun, né, para mostrar para eles que sempre vai ter um oponente mais forte, que eles sempre devem estar treinando e desenvolvendo suas habilidades para se tornar esportistas marciais sempre bem respeitados, bem conceituados, e também
humildes com todo mundo, né? Então o Jack Chun entra nesse torneio para impedir com que eles vençam de primeira, para não ficarem muito convencidos, né? Termina o torneio, a final é entre o Goku e o Jack Chun. O Jack Chun acaba ganhando essa luta. E depois do torneio, o Goku tem como objetivo procurar de volta a esfera de 4 estrelas, que foi a lembrança do avô dele, né? E nesse processo, ele encontra como novos inimigos o exército Red Ribbon. É um exército terrorista que, né, quer reunir as esferas do dragão para aumentar o seu poderio militar, a sua influência sobre o mundo e, consequentemente, dominar o mundo, assim como o Pilaf queria, né? Então, são vários inimigos que o Goku faz pelo caminho, enfrentando a Red Ribbon, né? Ele enfrenta o Coronel Silver, né? Não é Coronel Silver, perdão. Ele enfrenta o General Blue, o Coronel Silver, o outro acho que é da Coronel Brown, se não me engano, no primeiro que ele enfrenta. E o Sargento Murasaki, que é o Ninja Púrpura. Enfim, ele vai fazendo uma galeria de inimigos, todos trabalhando pro exército Red Ribbon, que tem como líder o Comandante Red e o vice-comandante Black, no caso, né, que está sempre do lado dele. No decorrer do processo, né, a Red Ribbon contrata um assassino chamado Tal Pai Pai para lutar com o Goku, para liquidar com o Goku. O Goku é completamente derrotado nessa luta, mas ele acaba sendo salvo de alguma forma e ele vai subir a torre do Mestre Karin, que é um mestre muito antigo, né, que mora próximo ao templo de Kami-sama, que é o representante como divindade da Terra. Ele vai lá treinar por 3 dias, tentar pegar a água sagrada do Mestre Karin, que não é um processo tão fácil, porque o Mestre Karin ele é super ágil, né, e o Goku acaba tendo que treinar muito, desenvolver muita velocidade dele para pegar essa água, né? Até que o mestre ensine as habilidades para ele, né? O Goku consegue, e aí no fim o Mestre Karin revela que ele não tem nada a ensinar, que era justamente para fortalecer ainda mais o corpo do Goku, a força e a velocidade que ele desenvolveu no processo de tentar pegar a água dele, né? E o Goku retorna, dá uma surra no Tal Pai Pai, o Tal Pai Pai finalmente é derrotado. E no processo de procura das esferas, ele descobre que a esfera de 4 estrelas, exatamente a lembrança do avô dele, está no quartel-general da Red Ribbon. Então ele vai sozinho com a nuvem voadora para o quartel-general da Red Ribbon, entra nas dependências do quartel, derrota todos os soldados lá dentro existentes, termina com tudo, com maquinários, aviões, enfim. Ele faz o escambau no quartel. Depois o comandante Red, ele fica aflito porque ele não vai conseguir realizar o sonho dele, e todo mundo achava que o sonho dele era a dominação mundial, mas na realidade ele só queria reunir as esferas para ficar alto, porque ele é muito baixinho, muito baixinho. O vice-comandante Black fica pistola com essa notícia, mata o General Red e tenta liquidar o Goku dentro de um robô. O Goku vai lá, destrói o vice-comandante Black e é isso, né? Termina aí a história, né, por enquanto, do exército Red Ribbon, né, que também é chamado de Patrulha Vermelha nas dublagens mais atuais, né? Terminado isso, a gente tem o 22º torneio de artes marciais. O Goku e o Kuririn novamente participam desse torneio. E lá eles encontram a escola rival de artes marciais do Mestre Kami, que é a escola da Garça. O Mestre Kami tem como ideograma o logo, o kanji que representa a palavra tartaruga. E a escola rival é a escola da Garça, onde, pasmem, né, treinava o assassino contratado pela Red Ribbon para matar o Goku, Tal Pai Pai.
né? O tal Pai Pai era uma espécie de vice-mestre dentro da Escola da Garça, irmão do mestre Tsuru, rival do mestre Kami, né? O mestre Kami e o mestre Tsuru foram treinados pelo mesmo mestre antigamente, o Mutaito, né? Na época era um dos seres mais fortes do planeta Terra, né? Inclusive foi o mestre Mutaito que depois foi o responsável por aprisionar pela primeira vez um dos principais vilões do Dragon Ball clássico, se não o principal. E, enfim, né? O Goku e o Kuririn lutam com os aprendizes do mestre Tsuru, que é o Tenshinhan e o Caos, né? A Escola da Garça, diferente da Escola do mestre Kami, que valoriza, né, os valores, as tradições e a boa convivência entre os artistas marciais e a arte marcial como um esporte, a Escola Tsuru é literalmente como se fosse o Cobra Kai do Karate Kid, entendeu? É a escola dos bad boys, é a escola dos assassinos que treinam artes marciais para matar, enfim, para liquidar com seus oponentes, enfim, né? É nesse torneio que a gente tem também pela primeira vez a manifestação da técnica de voo, né? Que é dominada pelo Tenshinhan. O Tenshinhan, ele é o primeiro humano que aparece em Dragon Ball voando. E o Caos, ele tem poderes psíquicos, telecinéticos, né? E também utiliza das técnicas do tal Pai Pai, né? Enfim, durante o torneio, o Kuririn derrota o Caos, participa numa semifinal contra o Goku. Se eu não me engano, o Jack Chun, como mestre Kami, ele perde pro Tenshinhan, né? E eu sei dizer que o Goku derrota o Kuririn na semifinal e na final da Goku e Tenshinhan, né? E por questão depois de uma luta muito apertada mesmo, o Goku ele acaba perdendo pro Tenshinhan, só que durante o processo do torneio de artes marciais, o Tenshinhan e o Caos, eles começam a se tornar seres mais humanizados, entendeu? E eles acabam mudando essa personalidade e vendo que os caminhos que eles estavam seguindo para as artes marciais não eram caminhos que iam trazer benefícios para sua vida e também para o mundo em geral. Eles se regeneraram, né, e viraram então pessoas boas. Depois desse 22º torneio ocorre uma série de acontecimentos, né? Logo após o 22º torneio, a gente tem o primeiro momento realmente triste de Dragon Ball, do Dragon Ball, né? Dragon Ball clássico, onde todos vão almoçar num restaurante e o Goku todos vão almoçar num restaurante e o Kuririn volta ao templo do torneio de artes marciais para pegar algumas coisas do Goku, né? Acho que, se eu não me engano, o bastão mágico, alguma coisa assim. O bastão mágico, inclusive, que eu não cheguei a comentar, o bastão mágico é um presente que o Son Gohan, o avô do Goku, deu para ele. É um bastão que ele cresce de acordo com a vontade de quem está manipulando ele, né? Enfim, mas o Kuririn vai pegar as coisas do Goku no templo do torneio e ele acaba sendo misteriosamente morto, né? O Kuririn então sofre a sua primeira morte em Dragon Ball. O Goku fica chocado, chora por ter perdido o amigo. Naquele momento, vários lutadores, não só que participaram do último torneio, como de edições anteriores, são assassinados, né? E aí a gente descobre que isso tudo é obra da família do mal, que é a família, né, liderada por um demônio das eras antigas chamada Piccolo Daimao, ou seja, Piccolo Rei do Mal, né, traduzindo do japonês para o português, né? O Piccolo Daimao, ele foi um demônio que aterrorizou muito a humanidade por anos, até ele ter sido aprisionado pela técnica Mafuba, realizada pelo mestre Mutaito, o mestre que treinou o mestre Kami, né? E que consiste em aprisionar
o inimigo em questão dentro de algum recipiente, algum vaso com um lacre, né? Com um lacre mágico, um lacre, né, específico, especial para aquela técnica, né? Aí o selo do lacre se rompeu depois de muitos anos e o Piccolo Daimao então retornou à vida, né? Mas já bem velho. E aí ele deseja reunir as esferas do dragão para ficar mais jovem e assim instaurar novamente seu reinado de terror e de mal sobre a humanidade, né? Uma série de eventos acontece, né? O Goku tem um treinamento ainda mais pesado. Ele tem um primeiro confronto, né? Depois que ele derrota o assassino do Kuririn, que é o Tamborim, ele que é um dos capangas do Piccolo, ele passa por um treinamento bem sério, né? Com Kami-sama, se eu não me engano, com o representante de Deus na Terra. Me corrijam se eu estiver enganado, se alguém sabe melhor essa parte do Dragon Ball clássico aí, pode falar alguma coisa na DM das minhas redes sociais, @thduarte89, @thduarterock. Acontecimentos ocorre, né, perdão. O Goku, ele então desenvolve mais a sua força. Depois que ele toma aí uma surra generalizada do Piccolo na primeira luta, ele finalmente na segunda ele consegue derrotar ele, né? Com um soco manifestando todo o seu poder, né? Por assim dizer, desconhecido na época a origem do poder do Goku. Ele derrota o Piccolo atravessando ele com um soco, né? Literalmente furando o corpo dele. E nesse momento o Piccolo Daimao ele cospe um ovo, né? E esse ovo vai parar em algum canto do planeta, enfim, a gente não sabe o que aconteceu com o ovo, tá? No momento que o Piccolo é derrotado, né, as esferas do dragão voltam a funcionar novamente, porque o Piccolo ele conseguiu, nesse decorrer da vida, a juventude, né? A juventude eterna, por assim dizer, era para ser uma juventude eterna. E aí, no processo, ele mata o Shenlong para ninguém usar mais as esferas. Só que no momento que o Goku derrota ele, por algum motivo, as esferas voltam ao normal. Talvez pelo fato dele ter cuspido o ovo. E isso eu vou entrar em maiores detalhes depois, tá? Enfim, o Piccolo Daimao é derrotado. E se passa aí, né, um período de 3 ou 5 anos, eu acredito que seja 5 anos, que o Goku andou treinando no templo de Kami-sama, a representação de Deus na Terra, né? Ele treina com o Sr. Popo, que é uma figura muito desconhecida, né? Que acompanha o Kami-sama. Ele entra num treinamento onde ele também viaja no tempo e conhece as versões mais novas do Mestre Kami, do Mestre Tsuru, enfim, conhece a história do Mestre Mutaito. E depois, né, rola o 23º, ou seja, a terceira edição e última do torneio de artes marciais, que ocorre no Dragon Ball clássico, né? O Goku já está crescido, ele já está ali nessa fase jovem adulto, né? Indo para a fase jovem adulto, né? Ele acho que ali regula entre os 18, 19 anos de idade, por assim dizer, 20 anos. Encontra todo mundo lá reunido para participar do torneio, o Yanti, o Ten Shinhan, o Kuririn, enfim, a turma toda. E aparece um ser muito misterioso, usando turbante, né, e capa verde, da pele verde, né, que se inscreve no torneio como Ma Júnior, né. Então, no andamento do torneio, também temos um velho misterioso chamado Shen. Dessa vez o Mestre Kami ele não participa, né? Tal Pai Pai entra no torneio, dessa vez todo remodelado, algumas partes do corpo dele como se fosse um ciborgue, por assim dizer. Ele acaba perdendo para o Ten Shinhan nas oitavas de final. O Yanti é misteriosamente derrotado por um velho chamado Shen,
que a gente não sabe da onde surge, inicialmente falando, né? E nesse meio tempo o Kuririn perde a luta para esse Ma Júnior, né? Ocorre então a semifinal do torneio. Inicialmente o Goku luta com a Tite, né? A Tite já mais crescida, filha do Rei Cutelo, né? E nesse momento que o Goku descobre, né, a Tite na luta, ela fica muito brava porque o Goku esquece da promessa de casamento. E aí ela lembra o Goku durante a luta. E aí, enfim, ele realmente entende o significado e o Goku aceita se casar porque ele fez uma promessa. Ele prometeu e fez questão de cumprir a promessa. No decorrer disso tudo, então, nas semifinais a gente tem o Goku contra o Ten Shinhan. Dessa vez o Goku ganha, né, baseado no seu treinamento lá com o Kami-sama e utilizando pesos especiais na sua roupa. Temos a luta do Ma Júnior contra o Shen, e aí é uma luta muito misteriosa, porque tanto o Ma Júnior quanto o Shen, eles conversam entre si num dialeto desconhecido para os terráqueos, para a humanidade. A gente não sabe o que está se passando ali. Enfim, a grande final acaba sendo o Goku contra esse Ma Júnior, e no processo a gente descobre que o Ma Júnior é nada mais, nada menos do que a reencarnação ou renascimento do Piccolo Daimao, ou seja, o filho do Piccolo, né? Que surgiu daquele ovo que foi cuspido quando o Goku, ainda pré-adolescente, derrotou ele, né, através do soco que perfurou o corpo dele, e ele cuspiu aquele ovo, e desse ovo ele saiu o novo Piccolo, né? E esse Piccolo, ele também, assim como o seu antecessor, ele era tão mal quanto ele, mas não tinha o mesmo poder, a mesma influência, enfim, já não tinha mais capangas, era ele por ele mesmo, e ele também tinha o sonho de instaurar, como membro da família do mal, a maldade, né, na humanidade. Enfim, o Goku derrota o Piccolo, e o Piccolo sai muito fraco dessa luta, e ele promete um dia ter uma revanche contra o Goku. O Goku acaba casando com a Tite, e esse é o final do Dragon Ball clássico, né? O Dragon Ball, a fase clássica do Dragon Ball começa em mangá em 84, termina em 89, e o anime ele é produzido de 86 até 89, né? Algo assim. O anime, a adaptação em anime durou 153 episódios, né? Claro que aí, entre os fatos principais, a gente tem muito episódio com conteúdo que foi invenção do próprio estúdio para tapar buraco, para dar tempo do Akira Toriyama desenvolver a história, né, do Dragon Ball. E depois disso a gente tem então a continuação, né, que é o Dragon Ball Z, né? Na realidade, o Dragon Ball, o mangá, ele foi publicado em 42 volumes, e tudo aquilo, tanto a fase clássica quanto a fase Z, todas elas são uma única história. No mangá, a fase Z também é publicada com o título apenas Dragon Ball, sem o Z, né? O Z foi só uma coisa que criaram para separar a primeira parte da história da segunda. É como se fosse o Naruto e o Naruto Shippuden, por exemplo, né? Só que a diferença no Dragon Ball Z do Dragon Ball clássico é que o humor, ele é um pouco mais sutil, ele não é tão escancarado. O humor no Dragon Ball clássico, tu vê os episódios, ele tá sempre presente de alguma forma, na grande maioria dos seus episódios. E na fase Z são raros os momentos que a gente tem, porque o tom da história começa a ficar mais sério, começa a ter lutas bem mais desenvolvidas, bem mais violentas, bem mais pesadas, por assim dizer, né? Já não é mais uma questão de procurar as esferas por algum sonho específico, mas normalmente elas acabam sendo utilizadas ou para reviver
ou um personagem que morreu, ou então para salvar a humanidade, né? Já é um tom mais adulto, por assim dizer, da obra do Toriyama, né? O tempo se passa 3 anos desde a derrota do segundo Piccolo, né? Pelo Goku no torneio de artes marciais, né? Na realidade, 3 anos não, se passa 5 anos, né? E aí o Goku já casou com a Tite e tem um filho chamado Gohan. A ideia inicial do Dragon Ball Z era passar o bastão, né? Ter uma passagem de bastão. O protagonista acabar sendo o Gohan, o filho do Goku, mas devido à popularidade do personagem no Japão, né, e por exigências da Toei, então o Goku acaba sendo de forma indireta aí, né, novamente o principal protagonista da obra, né? E o Dragon Ball Z, ele, apesar do roteiro dele ser bem mais, digamos, simples, por assim dizer, ele é uma obra, a fase Z é bem mais extensa que a fase clássica, né? Ela foi adaptada aí em 291 episódios, né? E pro anime em si. O mangá ele foi escrito de 89 até mais ou menos 1995, né? Sendo que o anime, o último episódio, acho que foi exibido no Japão em 96. E o Dragon Ball Z, ele é compreendido em quatro fases, né? Nós temos aí a saga dos Saiyajins, a saga Frieza, a saga Cell e a saga Majin Buu, né? Bom, então vamos à história do Dragon Ball Z, né? Mas, antes disso, mais uma palhinha sonora para você. 1, 2, 3 e... Pega o táxi, vai pra rua para encontrar a gurizada pronta com o trago a lhe esperar. Não fala mais nada, fica só a escutar. E das intrigas fica alerta pra sempre escapar. Vem bem sorrateiro, vem bem devagar, esperando a hora para se beneficiar. Gente fina sempre, de boa no papel, como o cachorro e a cascavel. É isso aí, uma palhinha de O Cachorro e a Cascavel, música que está no meu 4º disco, Nas Nuvens de Céu Profundo, um disco lançado aí no dia 27 de fevereiro de 2021. Quem quiser conhecer esse disco, vai lá no Spotify, procura por Thiago Duarte e também, né, procura aí alguns dos sons, o single O Cachorro e a Cascavel também está disponível como single no SoundCloud, meu SoundCloud com o nome Thiago Duarte. Tá? Então, é isso aí, né? Quem quiser conhecer esse trabalho, vai lá no Spotify, procura por Thiago Duarte, O Cachorro e a Cascavel, o single, ou então dentro do disco Nas Nuvens do Céu Profundo, beleza? E sigam aí o meu Instagram musical, @thduarterock, tá certo? Então, vamos continuar o nosso papo aí sobre a grande obra do mestre Akira Toriyama, Dragon Ball Z. Então, o mangá começou em 1989, como eu tinha dito anteriormente, foi até 96, né, 95, por assim dizer.
E a história se passa 5 anos depois do último torneio do Dragon Ball Clássico. O Goku já tem um filho chamado Gohan. E um dia eles vão à casa do Mestre Kami visitar o Kuririn, reunir a turma toda, né? O Yanti e o Calci ficaram muito ocupados treinando nas montanhas. O Yanti e a Bulma terminaram seu relacionamento, né? E, importando, só compareceu a Bulma nessa reunião junto com o Kuririn e o Mestre Kami. E à medida que eles vão conversando, o Goku sente a presença muito estranha, né? De um Ki maligno, né? O Ki seria a energia que o artista marcial tem, né? O poder de luta, por assim dizer. E esse alienígena, esse ser que veio do espaço, né? Lembrando que caiu uma cápsula na Terra, né? Esférica, com esse ser maligno. Ele aparece e o Goku nota que, assim como o Gohan, e antigamente ele era, e assim como seu eu, né, anterior, criança, ele também tinha um rabo de macaco, uma cauda, por assim dizer. E todo mundo ficou estarrecido com aquilo, entrou em estado de choque. E esse ser se apresenta como Raditz, nada mais, nada menos que o irmão de Goku. E todo mundo fica incrédulo, mas como? O Goku, ele não tem irmão, ele foi criado aqui na Terra, né, como um terráqueo, né, como um neto do Son Gohan. E o Raditz explica que, na realidade, o nome do Goku, o nome verdadeiro é Kakaroto. Ele pertence a uma raça de guerreiros chamada Saiyajins. E esses Saiyajins, então, moravam no planeta Vegeta, que foi misteriosamente explodido. E que os Saiyajins eram uma raça guerreira que invadia planetas para vender esses planetas para seres mais poderosos no universo. Ou então, quando o planeta não era comercializável, não dava futuro nenhum para as negociações, eles explodiam, eles terminavam com todos os seres dentro deste planeta e acabavam explodindo os planetas, né? E aí o que acontece? Como era uma classe guerreira, eles tinham que mandar os guerreiros mais fortes para planetas onde tivesse adversários muito poderosos. Mas pro caso da Terra, onde não havia, né, pelo menos para os Saiyajins, seres poderosos o suficiente, eles mandavam crianças fazerem o trabalho. E naquela época, de acordo com o próprio Mestre Kami, ele conta ao Goku que o Gohan encontrou um garotinho dentro de uma cápsula e que no início esse garotinho era muito agressivo, desobediente e tinha um gênio terrível de lidar. Até que um dia o Gohan foi levar o Goku nas montanhas, né, nas suas costas, para caminhar ou então procurar alguma coisa para comer, enfim. E, por algum descuido, esse garotinho, ele cai da montanha e bate fortemente com a cabeça no chão, né? Nesse momento, o garotinho, ele não morre, mas ele perde completamente suas memórias, as suas lembranças, o seu senso de origem, e acaba virando, então, um garoto de coração puro e bondoso criado pelo avô. Nesse caso, aí nesse momento, Kakaroto deixa de ser Kakaroto e passa a virar Goku, né? Enfim, o Raditz achava que o Kakaroto ou o Goku já tinha exterminado todo o povo do planeta Terra para poderem vender esse planeta. E, assustado e extremamente furioso com a mudança repentina de gênio do irmão, o Raditz sequestra o Gohan e diz que só vai soltar o Gohan no momento que ele trazer uma pilha de 100 cadáveres para a região onde ele se encontra. Nesse momento, né, então o Raditz leva o filho do Goku e aparece na ilha do Mestre Kami, na casa do Kami, o Piccolo, o segundo Piccolo, aquele mesmo derrotado pelo Goku no torneio de artes marciais nos últimos momentos da fase clássica do Dragon Ball, e, né, propõe unir forças a ele para derrotar o Raditz, uma vez que ele também foi humilhado pelo Raditz assim que ele chegou na Terra, né?
A ideia do Piccolo, com o passar do tempo, seria, depois que derrotar o Raditz, ter a revanche com o Goku e finalmente dominar o mundo. Mas a gente vê que não é bem assim que as coisas acontecem, né? Durante essa luta, né, do Goku e do Piccolo com o Raditz, os poderes ocultos do Gohan, filho do Goku, se manifestam, né? Quando o Goku é sobrepujado pelo Raditz, o Gohan destrói a cápsula, a nave do Raditz onde ele estava preso. Com uma cabeçada muito forte, ele dá um dano grave no Raditz. E essa é a primeira vez que nós temos a demonstração do poder oculto do Gohan, quando ele manifesta sua fúria, sua raiva, né? Enfim. Terminados esses acontecimentos, né, o Goku ele acaba distraindo o Raditz e meio que imobilizando ele para que o Piccolo pudesse usar uma técnica especial nova que ele tinha, inclusive, né, desenvolvido para derrotar o Goku. Só que ele acaba então ajudando o Goku usando essa técnica. Infelizmente, no processo, como o Goku está imobilizando o Raditz, não tem como ele desviar dessa técnica. O Raditz e o Goku caem no chão, o Goku acaba morrendo e o Raditz, antes de morrer, de maneira agonizante, fala para eles que tudo o que aconteceu na Terra foi passado pelas informações através do seu rastreador localizado em um dos seus olhos para os companheiros Saiyajins deles, que estavam vagando pelo universo, né, destruindo planetas e enfrentando seres poderosos, né? E esses Saiyajins, eles então invadiriam a Terra dentro de 1 ano. O Goku morre, o corpo dele é levado por Kami-sama, a representação de Deus na Terra, para o outro mundo, e pela aprovação do grande Emadaio, que é o guardião do mundo espiritual, ou outro mundo, por assim dizer, lá no universo de Dragon Ball, ele é autorizado a atravessar um caminho chamado Caminho da Serpente e ir para o planeta do Sr. Kaiô treinar para a invasão dos Saiyajins, né? Enquanto isso, os amigos do Goku lá na Terra reúnem as esferas do dragão para que no momento propício, né, no momento que o treinamento do Goku acabe e passe esse 1 ano, ele seja revivido, né? Enfim, chega os Saiyajins na Terra. Todos os amigos do Goku treinados por Kami-sama aparecem para a luta, o Yantia, o Tenshinhan, o Caos. Gohan, ele treina por 1 ano sobrevivendo no deserto sob orientações do Piccolo. Inicialmente, como ele foi uma criança muito mimada, ele tem problemas de se adaptar à natureza e ao modo de viver selvagem, mas depois, conforme o tempo, ele vai, né, desenvolvendo essa habilidade, acaba ficando bem parecido com o Goku quando ele era criança, né? Nessa questão. E à medida que ele vai sendo treinado pelo Piccolo, inicialmente o Piccolo sendo um ser muito frio e cruel devido à origem dele como representante da família do mal, ele acaba desenvolvendo uma afeição pelo Gohan. Acaba, né, se transformando aí num amigo muito próximo, um amigo muito íntimo, acho que algo mais próximo de um pai, um segundo pai pro Gohan, né? Inclusive é bem frequente a piada de que como o Goku tava volta e meia morto no Dragon Ball Z e o Piccolo acabava, né, treinando o Gohan, ou então aconselhando ele, ou então tendo uma relação mais próxima, o Piccolo acaba sendo tecnicamente o pai, né, que realmente criou o Gohan, né? Mas enfim. Então é chegado o dia dos Saiyajins invadirem a Terra. Infelizmente, nesse processo, os amigos do Goku, 1 a 1, Tenshinhan e Yantia, na sequência, Yantia, Caos e Tenshinhan acabam morrendo nesse confronto com os Saiyajins, né? Então, lembrando que os Saiyajins é uma raça extinta, houve só 4 sobreviventes a princípio, né? Naquela época se pensava só em 4 sobreviventes, aí depois a gente viu que a coisa não era bem assim, houve outros filmes do Dragon Ball, e, enfim. Mas aí isso é a história para outro programa, outra ocasião. Então chega na Terra os Saiyajins Nappa e Vegeta, que seria o filho do rei Vegeta, príncipe da raça guerreira, né? Ou seja, top do top do top
da classe dos Saiyajins de Elite, né? E no processo, então, os amigos do Goku são 1 a 1 derrotados, né? No momento que eles ouviram no rastreador sobre as esferas do dragão, o Piccolo acabou falando que o Goku poderia ser ressuscitado pelas esferas. Infelizmente o Raditz passou essa informação para o Nappa e para o Vegeta. E então o Nappa e o Vegeta tinham como objetivo, inicialmente, né, vender o planeta Terra apenas. Só que aí eles queriam saber da história de onde estavam as esferas, porque o Vegeta queria fazer o desejo de vida eterna para aproveitar mais a vida lutando e enfrentando adversários poderosos e, consequentemente, adquirindo forças para derrotar, né, um ser que nós ainda não chegamos aí na questão, né? Mas, enfim, depois é descoberto no meio dessa luta, a gente descobre que, na realidade, o representante de Kami-sama na Terra, né, o chamado filho de Katatsu, por assim dizer, e que é o lado bom do Piccolo Daimao. Na realidade, a história é o seguinte: o Kami-sama, ele é o representante como de Deus, como se fosse o representante divino da Terra, ele é Deus. Só que para ele assumir essa função, né, o Kami-sama, ele teve que fazer uma sessão de purificação da sua alma e teve que deixar a sua parte maligna fora do seu corpo. E aí nasceu o Piccolo Daimao, que foi derrotado no Dragon Ball clássico, né? O Kami-sama, então, ele é um Namekuseijin, que é uma outra raça alienígena, né? E essa raça, sim, era capaz de desenvolver artefatos mágicos com poderes desconhecidos, né? E foi assim a história, né, de como foi criadas as esferas do dragão. As esferas do dragão, então, foram criadas pelo próprio Kami-sama, né, para realizar desejos, enfim, que era uma coisa que ele acabou criando com lembranças longínquas de uma terra de algum planeta que ele já havia sido habitado, que ele já tinha habitado, só que ele não se lembrava mais. Aí depois tem toda uma história lá no Dragon Ball, no Z, mais pra frente, que o planeta Namekusei passou por grandes tempestades e alterações climáticas, e aí para salvar alguns habitantes, eles foram mandados para outros planetas. E aí essa é a questão de como o representante de Deus, o Kami-sama, foi parar na Terra, né? Enfim. E aí, como o Piccolo, ele é um Namekuseijin por tabela, porque ele é filho da parte maligna do representante divino, ele também tem uma ligação muito intrínseca com as esferas do dragão, né? E no momento ocorre uma série de coisas e o Nappa tenta matar, né? E o Gohan, filho do Goku, eles esperam durante 3 horas, né? Na realidade, o Nappa e o Vegeta dão um tempo de 3 horas para o Kakaroto voltar para o planeta Terra, né? E aí eles achavam que era uma piada o Kakaroto enfrentar, né, a classe guerreira, a classe dos Saiyajins, a Elite, sendo que ele era um filho de um soldado de classe baixa, né? Os Saiyajins de classe baixa não chegavam nem sequer, quando muito, chegavam ao poder de luta de 10.000, né? Enfim, daí sim, os Saiyajins, eles tinham rastreadores, eles mediam os poderes de luta através dos rastreadores em seus olhos, e aí apareciam dígitos que diziam a força dos oponentes, né, por assim dizer. E aí eles dão 3 horas pro Goku voltar do outro mundo, né, pra lutar com eles, senão eles já derrotariam todo mundo ali mesmo e, enfim, procurariam as esferas do dragão, né. Só que no momento que o Nappa começa a lutar de novo com o pessoal sobrevivente, o Piccolo, o Gohan e o Kuririn, no momento que ele lança um ataque mortal no Gohan, o Piccolo, num ato de
de imprevisibilidade, né, acaba se jogando na frente do Gohan para protegê-lo do ataque, leva o ataque diretamente, né, uma rajada de energia, e ele acaba morrendo. Como o Piccolo morre, e ele é uma parte de Kami-sama, que é, a entidade divina da Terra, Kami-sama também desaparece, e com isso as esferas do dragão não podem ser utilizadas. Enfim, o Goku chega ao planeta, né, ocorre uma luta muito apertada, acaba superando o Vegeta em certo momento. O Vegeta cria uma lua artificial com seus poderes, e através dela ele vira um macaco gigante. E é nesse momento que o Goku entende como o avô dele morreu. Ele se sente culpado, pede desculpas pelo avô, né, que na realidade foi num momento em que o Goku foi fazer xixi e ele olhou para a lua cheia no Dragon Ball Clássico, nos eventos anteriores ao Dragon Ball Clássico. Ele vira um macaco gigante, ele destrói tudo que está na região e, consequentemente, o avô dele morre no processo, no Dragon Ball Clássico. É assim que ele descobre como o avô dele morreu. E então o Vegeta cria uma lua artificial para usar o poder da sua cauda e se transformar num macaco gigante. E, num certo momento, tudo parecia certo, tudo parecia terminado, né? O Vegeta iria destruir todo mundo e, enfim, até o momento em que aparece o Yajirobe, um dos personagens mais covardes dos amigos ali, que não queria se envolver na luta, e corta a cauda do Vegeta com a espada. O Vegeta volta à sua condição de Saiyajin, por assim dizer, né, humanoide, e após isso a cauda do Gohan cresce e o Vegeta não tinha destruído a lua artificial. O Gohan vira um macaco gigante, ele destrói tudo, tem um temperamento igual ao do pai dele quando é transformado. O Vegeta toma aí uma surra federal e o Goku fala para o Kuririn não matar ele com a espada do Yajirobe e deixar ele vivo, porque ele quer treinar mais para enfrentar o Vegeta no futuro, né? Com isso resolvido, né, o Vegeta vai embora do planeta Terra, e aí nós temos os momentos que dão aí o prelúdio ou o início à saga Frieza, né? Onde todo mundo vai para Namekusei, pelo menos os vivos, o Gohan, o Kuririn, a Bulma. O Goku continua na Terra para se recuperar, para depois partir para Namekusei treinando numa nave especial que o próprio pai da Bulma construiu. Lembrando uma coisa que eu não citei anteriormente no que diz respeito ao Dragon Ball Clássico, a Bulma é extremamente rica porque o pai dela é o Dr. Briefs, o inventor da Corporação Cápsula, né? A Corporação Cápsula que é responsável por basicamente toda a tecnologia da humanidade no que diz respeito aí a cápsulas que são criadas para guardar N coisas, desde casas, desde itens, entre outras coisas, né? Moradias, etc, né? Carros, enfim, né? Bem fantasioso, né? A tecnologia de Dragon Ball. Então eles vão todos para Namekusei e se deparam com um ser alienígena chamado Frieza, imperador do universo, e os capangas dele. O Frieza, ele é responsável por vender os planetas, conquistar os planetas e vender os planetas, né? Para ganhar dinheiro, ganhar influência e dominar, assim, por assim dizer, o universo. E os soldados que sobraram da raça Saiyajin, como o Nappa e o Vegeta e o Raditz, inicialmente trabalhavam para esse Frieza, né? Depois a gente descobre que o Frieza foi o responsável pela explosão do planeta Vegeta, pois ele temia que os Saiyajins, como uma classe guerreira, manifestassem a capacidade máxima do seu poder, e ele também temia a lenda do lendário Super Saiyajin, um guerreiro que apareceria dentro de uma vez em 1 milhão de anos, um ser extremamente poderoso que pudesse finalmente derrotar o Frieza, que na época era considerado o imperador do universo, o ser mais forte do universo na época, né? Enfim.
Então o Vegeta ele não quer mais trabalhar pro Freeza, ele tá de saco cheio de ser um pau mandado, por assim dizer. E ele tenta reunir as esferas escondido do Freeza para realizar o seu pedido de vida eterna, para finalmente, tendo a vida eterna, poder derrotar o Freeza. O Freeza quer usar as esferas para também ter a vida eterna e conquistar o universo, né? E o pessoal que foi para Namekusei quer reunir as esferas, o Gohan, o Kuririn e a Bulma, para ressuscitar os amigos mortos ainda na saga dos Saiyajins, né? O Yanti, o Tenshinhan, o Chaos e, consequentemente, o Piccolo, né? Depois de uma série de acontecimentos, ocorre a luta do Goku contra o Freeza, né? Há uma série de eventos que ocorrem na saga Freeza, eu não vou se ater muito a detalhes, tá? Mas o Goku enfrenta o Freeza e durante a luta o Freeza ele mata novamente o Kuririn e, né, pouco se sabia das informações a respeito das esferas do planeta Namekusei, mas de acordo com as regras de uso das esferas do planeta Terra, uma pessoa que foi revivida anteriormente pelas esferas do dragão não pode voltar à vida novamente, né? Assim como o fato do Chaos, que tinha sido morto na saga dos Saiyajins, pelas esferas terrestres ele também não poderia ser revivido, né? Porque ele foi morto anteriormente ainda na saga do Piccolo Daimao, lá no Dragon Ball clássico, né? Enfim, o Goku enfrenta o Freeza mata o Kuririn pela segunda vez. O Goku, achando que o Kuririn não pode mais ser revivido, entra num estado de fúria e acaba finalmente despertando o lendário poder do Super Saiyajin, né? Então nós temos pela primeira vez aquela transformação do Goku com os cabelos loiros, os olhos azuis, enfim, né? Emanando uma grande quantidade de poder, né? Ocorre uma série de acontecimentos na luta entre o Goku e o Freeza que acarretam aí na destruição iminente de Namekusei, né? É uma luta que se estende no anime, né? Que a grande piada é que Namekusei estava para ser explodida em 5 minutos e a luta do Goku e do Freeza durou, na minha cabeça pelo menos, ali aproximadamente ou mais de 20 episódios no anime inteiro. Sério, bem isso. Noção de tempo passou longe, né? Nessa hora, né? No desenvolvimento do anime. Mas enfim, o planeta Namekusei explode, o Freeza, partes do Freeza são encontradas vagando pelo espaço. Ninguém sabe do paradeiro do Goku. O Gohan e a Bulma e o Kuririn conseguem voltar para a Terra, né? E pedem para ressuscitar todo mundo. Todo mundo acha que o Goku morreu na explosão do planeta. E o dragão das esferas de Namekusei, por assim dizer, né, o Porunga, fala que não é possível renascer o Goku porque o próprio Goku ainda não estava morto. Mas ninguém sabia do paradeiro do Goku, enfim, né, ele ficou misteriosamente desaparecido após a saga do Freeza. 3 anos depois, finalmente o Goku retorna ao planeta Terra, né? E novamente, né, nós temos aí a ameaça do Freeza, porque o Freeza, no decorrer da luta, né, ouve que o Goku, né, Kakaroto, é um Saiyajin criado na Terra. Então, para se vingar do Goku, ele planeja matar todos os amigos terráqueos dele, a humanidade em geral, e consequentemente derrotar o Goku de uma vez por todas. Mas isso não acontece porque tanto Freeza quanto o pai dele, o Rei Cold, que veio nesse processo, acabam sendo mortos pela espada de um rapaz desconhecido usando uma jaqueta com o logo da Corporação Cápsula, né? Esse rapaz, depois os guerreiros Z, como é chamado, é atribuído o nome aos amigos do Goku, ao Goku e os amigos dele na obra, eles acabam descobrindo que esse rapaz se chama Trunks e ele veio do futuro, um futuro onde o Goku onde
Na linha temporal desse rapaz, o Goku morre de uma doença do coração, e por ele ter morrido de causas naturais, as esferas do dragão não podem ressuscitar uma pessoa que morreu nessas condições, tá? E como o Goku morre, alguns androides que haviam sido construídos por cientistas lembra do Dragon Ball clássico? Lembra da Patrulha Vermelha do Exército Red Ribbon? Pois é. Alguns androides foram secretamente escondidos, né, nas profundezas da Terra. Foram construídos pelo Dr. Gero, que foi um doutor que não admitiu o término do Exército Red Ribbon, a derrota da Patrulha Vermelha. E então, né, construiu androides com a finalidade de matar o Goku, né? Como objetivo principal, acabar com o Goku. Enfim, o Goku acaba morrendo da doença do coração. Esses androides, eles acabam, com a morte do Goku, matando todos os amigos dele por diversão nessa linha temporal. E sobra como único sobrevivente o Trunks, que foi treinado pelo Gohan já adulto, né? Essa história ela é mais aprofundada num OVA, num filme, né, paralelo aí à série do Dragon Ball, que é o futuro de Trunks, né? E ele pode ser, eu acho que ele já está disponível no YouTube ou algo assim, né? Se vocês quiserem, vários OVAs, né? Vários filmes paralelos à série, às vezes, alguns contendo um contexto cronológico, outros não tendo, e estão presentes no YouTube para serem assistidos, enfim. E aí o Trunks avisa todos eles para treinarem, que dentro de 3 anos esses androides estariam ativos e o planeta Terra estaria correndo grande perigo, né? Então eles começam a treinar por 3 anos, todo mundo, para enfrentar esses androides. E chega lá no momento e os androides não são exatamente os androides que o Trunks enfrentou no futuro. Eram androides bem mais fracos. Ou seja, era o androide número 19 e o androide número 20, que na realidade se tratava do próprio Dr. Makijero, que criou os androides num corpo cibernético, né? Enfim, Dr. Makijero, o androide número 19 é derrotado pelo Vegeta, que finalmente conseguiu se transformar, assim como Goku, em Super Saiyajin. E, né, o Dr. Makijero, ele foge para ativar os outros robôs, os outros androides. Então ele ativa os androides 17, 18, né? E só que nessa linha do tempo, tanto no futuro quanto nessa linha do Dragon Ball que o Trunks está e avisa o pessoal, esses androides eles não obedecem o Dr. Makijero. Tanto é que o androide número 17 acaba, né, assassinando aí, matando o Dr. Makijero no processo. E eles, por brincadeira, por diversão, acabam também ativando o androide número 16, né, da Red Ribbon, que era um protótipo mais antigo e que foi criado tendo como base aí o corpo do filho, né, do Dr. Makijero, né? Então, nesse momento, o Goku já começa a sofrer do mal do coração nessa linha temporal, né? Mas ele é afastado, né? Os guerreiros Z conseguem esconder ele para se tratar com um remédio que foi, né, trazido, né, pelo Trunks do futuro, né? O Trunks do futuro trouxe o remédio que curaria o Goku dessa doença do coração, que até então na linha temporal dele não tinha sido desenvolvido na época, e pôde ser desenvolvido depois com o tempo, né? E ele então dá esse remédio pro Goku, o Goku acaba se recuperando, mas o que eles não contavam é que surgiu um ser muito misterioso, além dos androides, né, chamado de Cell, né? O Cell, ele é um androide biológico, né? Programado pelos computadores do Exército Red Ribbon, da Patrulha Vermelha, né? Que foi produzido, né, utilizando aí material genético de vários guerreiros Z, né? E várias informações coletadas, né,
durante todos os torneios de artes marciais que o Goku participou, durante toda a vida dele desde criança, né? Eles enviaram, então, literalmente um drone para acompanhar o Goku em todas as situações de vida, né, dele. Então, esse androide ele possui as células de todos os guerreiros Z e mais de alguns inimigos do Goku. Então, o Cell ele possui células do Yanti, Tenshinhan, Chaos, Piccolo, Kuririn, Vegeta, enfim, Gohan, Frieza, né? Na realidade ele não tem as células do Gohan, perdão. Ele tem de todos menos do Gohan, né, as células. E, enfim, só que ele é uma criatura que, para se transformar num ser perfeito, com 100% de poder, ele precisa absorver os androides 17 e 18, né? Nesse processo aí, o Cell acaba absorvendo os androides, se torna um ser perfeito e convida todos os guerreiros Z, né, a lutarem num torneio de artes marciais que ia definir o destino do universo, né? Se todos os guerreiros perdessem contra ele, a Terra seria destruída pelo Cell, né? Inicialmente o Goku luta contra o Cell, mas depois de um tempo o Goku desiste e diz que o Gohan vai destruir com ele, vai terminar com ele, acabar com a raça dele, né? Enfim, o Gohan vai muito a contragosto lutar. Ele sempre foi um ser muito pacífico, né? Só que nos momentos de fúria, de raiva e de angústia, ele acaba demonstrando seu poder oculto fora do normal. E o Cell, como ele possui células de Saiyajin, ele também tem aquele orgulho da classe guerreira em lutar com seres mais fortes. Então ele pressiona o Gohan mentalmente, né, para que ele manifeste esse poder oculto, né? Sendo assim, a melhor maneira para pressionar ele psicologicamente foi criar diretamente do seu corpo 7 cópias minúsculas dele mesmo, chamadas de Cells Juniores, que então enfrentariam os outros amigos do Gohan e que acabariam machucando todo mundo no processo, né? O Gohan, abalado com isso tudo, né, ainda por cima se vê impossibilitado de manifestar os poderes ocultos até um momento em que basicamente o androide número 16, que havia sido destruído pelo Cell, né, a cabeça do androide 16, só restou a cabeça dele, né, pede ao Mr. Satan, né, um humano que venceu o torneio de artes marciais por muitos anos depois da série clássica e é conhecido, né, pela sociedade como o herói mais forte daqueles tempos, né, mas que se mostrou uma vergonha lutando contra o Cell, né, não passa de um terráqueo normal. Foi solicitado ao Mr. Satan que o Android 16 pediu a ele que jogasse sua cabeça em direção ao Gohan. Nesse momento, o Android 16 dá suas últimas palavras, né, dizendo que era necessário que o Gohan lhe manifestasse esse poder para proteger toda a humanidade, todos os amigos dele e também, né, a natureza e aos animais que ele tanto amava naquele planeta, né? E eu acho que num estado de comoção, no momento que o Cell destrói a cabeça do Android 16 com uma pisada, né, o Gohan abre um gatilho mental nele e, comovido pelo discurso de um ser que a princípio tinha como objetivo terminar com seu pai, mas ele notou ali uma espécie de doçura da humanidade, ele se comoveu com aquilo. Logo ocorreu então, né, esse gatilho na mente do Gohan e finalmente ele se transforma e ultrapassa os limites do poder do Super Saiyajin ao atingir o Super Saiyajin nível 2. E esse, meus amigos, é um dos momentos mais emocionantes e
sensacionais dessa obra fantástica que o Akira Toriyama desenvolveu para nós aí. Só poderia ter vindo de uma mente extremamente brilhante, né? Esse momento, quem assistiu Dragon Ball Z na adolescência e na infância, com certeza se arrepia, com certeza se lembra exatamente do momento que esteve presente assistindo essa cena, tá? Gohan manifesta seu poder oculto, ele destrói todos os Cell, as cópias pequenas que o Cell criou para lutar com os seus amigos, e o Cell começa a tomar um vareio colossal do Gohan, até o momento em que o Gohan consegue fazer ele cuspir os androides, pelo menos androide número 18, né? E aí com isso o Cell volta ao seu segundo estágio, né, de evolução, e tendo em vista o fato de ele estar sendo ameaçado pelo Gohan e vendo que a derrota dele era iminente, ele resolve se explodir e, nesse ato de autodestruição, terminar com toda a humanidade. Todo mundo parecia sem esperança, todo mundo já estava preparado para o fim, mas eis que o Goku vai lá, transporta o Cell com a sua técnica de teletransporte para o outro mundo. O Cell explode no outro mundo, matando o Goku e o Sr. Kaiô. O Goku então morre pela segunda vez, não pode ser mais revivido pelas esferas do dragão. Nisso, a comoção é geral entre os guerreiros Z, o Gohan fica mais perdido ainda, mais desesperançoso e deprimido com isso. Só que, infelizmente, no processo, o Cell retorna. E como o Cell retorna ainda na fase perfeita, porque o Cell só poderia ser destruído se a cabeça dele tivesse se desintegrado no processo. Como a cabeça dele é onde está o núcleo, né, da vida dele, ele não morreu na explosão. E ele volta com o corpo perfeito, com as células do Trunks, que ele ainda não tinha, né? As células do Trunks nessa linha do tempo, e com as células do Gohan, ou seja, ele volta mais poderoso ainda, né? Então, como num último embate de desespero, né, no momento mais clímax da luta entre o Gohan e o Cell lança um Kamehameha, o Gohan lança um outro Kamehameha, mas o Gohan já está com um dos braços impossibilitado, já está muito machucado. Aquele Kamehameha do Gohan não tem potência para destruir, né, para interpelir o Kamehameha do Cell. E com uma ajuda espiritual do Goku, a aura do Goku aparece naquele momento de dificuldade atrás do Gohan, ao fundo. E através dessa manifestação do espírito do Goku, o Kamehameha do Gohan desenvolve mais força, mais potência, e ele aniquila o Cell por completo, né? Inicialmente a fase do Dragon Ball Z ia terminar aí, né? Enfim, o Goku poderia até ser revivido pelas esferas do planeta Namekusei, que naquela altura do campeonato ali, né, nos acontecimentos da saga dos androides, da saga do Cell, o Piccolo, para conseguir mais poder para impedir a fusão, a absorção dos androides 17 e 18, ele se funde com o Kami-sama, o deus da Terra, para lutar contra o androide 17, porque se eles terminassem com um dos androides, o Cell não poderia absorver os dois e ficar perfeito, né? Mas então, baseado nesse contexto, ele se funde com o Kami-sama, e o Dendê, que é um Namekuseijin que o Gohan e o Kuririn conheceram lá na saga Frieza, ele vem para a Terra para assumir o posto de Kami-sama, de divindade. Como o Dendê era um Namekusei que já habitava aquele planeta há muito tempo, ele poderia criar esferas com o mesmo poder, com a mesma capacidade de desejos, né, das esferas de Namekusei, né?
enfim. Daí não reviveram o Goku optou por não ser revivido, pois como ele sempre foi um atrativo de vilões, de inimigos para o planeta Terra, né? Como ele atraía muita confusão, por assim dizer, ele preferiu ficar no outro mundo, treinando com o Sr. Kaiô, participando de torneios no outro mundo, né? Para deixar a Terra num legado de paz e aí, né, deixar a Terra nas mãos do Gohan, né? O Gohan, então, acabou assumindo aí o papel de defensor da Terra, né, principal guardião da Terra, e era para Dragon Ball terminar aí. Mas com a popularidade em alta, né, a Toei pediu, implorou que o Akira Toriyama desenvolvesse mais uma saga, né? E aí que nós temos a última saga de Dragon Ball Z, que é a saga Majin Buu, né? Que o Majin Buu é um demônio de milhares de anos, né? Que infernizou todo o universo, né? Assassinou vários Supremos Kaiôs, né? Representantes dos universos, né? E no outro mundo também. E ele era um ser que era malignamente infantil, né? Ele era infantil e ele absorvia os inimigos dele, transformando em doces, em barras de chocolate, em balas, enfim. E um dia ele absorveu um desses Kaiôs, que era muito bonachão, muito gentil, muito bem-humorado, e aí ele tem aquela... começou a se manifestar com aquela forma gordinha que a gente conhece da primeira etapa, né? Os fãs de Dragon Ball que acompanharam aí sabem do que eu tô falando, né? Então passa-se 7 anos, o Gohan estuda no ensino médio, né? A família cresce porque a Tite já tem um outro filho, que é o Goten, que é a cópia escarrada do Goku, né? O Vegeta, ele acaba, né, se casando com a Bulma, né? O Saiyajin, o príncipe da elite lá, extremamente arrogante, que queria matar Deus e todo mundo, acaba virando um pai de família. Pois é, pra você ver como as coisas são nessa vida. Então ele também tem um filho chamado Trunks. Daí tem um torneio de artes marciais, como nos moldes do Dragon Ball clássico, né? Só que dessa vez com a novidade de que tem a categoria infantil e a categoria adulta, né? E aí na final a categoria infantil é Trunks e o Goten. O Trunks acaba derrotando o Goten, né? Por um descuido do próprio Goten. E durante o torneio, né, da fase adulta, a fase adulta do torneio, ocorre que vários personagens acabam sendo possuídos por um estranho símbolo, né, que é um M na testa. E consequentemente esse M na testa faz com que, né, o lado maligno daquelas personalidades e também os seus poderes amplifiquem. A Videl, filha do Mr. Satan, que acabou levando o crédito pela derrota do Cell, né, em função de que os Guerreiros Z depois sumiram do lugar e só apareceu o Mr. Satan vivo lá no lugar do torneio do Cell. Toda a humanidade pensou que foi o Satan que salvou a Terra do Cell. Só que na realidade, do monstro Cell, né? Só que na realidade foi o pessoal ali, né? O Goku, seus amigos, e o Gohan, os Guerreiros Z, enfim. Então, a grosso modo, né? A Videl, filha do Sr. Satan, acaba sendo espancada nesse torneio por um lutador, Spopovich, que lutou com o Mr. Satan em alguns torneios anteriores, e ele não tinha essa força toda, e depois descobrindo que essa força foi amplificada pelo M nas testas, que foi colocado através de um mago poderoso chamado Babidi, filho do mago Bibidi, que a questão de milhares de anos atrás foi derrotado pelos Supremos Senhores Kaiô e foi responsável pela criação do demônio Majin Buu, né? E aí o mago Babidi, com a energia, ele pretendia absorver
energias, né? A energia dos guerreiros Z e também de participantes desse torneio, enfim, para que eclodisse, né, a cápsula, a esfera onde estava o Majin Buu, né? Eis que num momento de angústia, de frustração, na realidade mais de frustração e de não superar o fato de que Kakaroto ou Goku, por assim dizer, sempre foi mais forte, sempre se desenvolveu mais, sempre foi ligeiramente mais poderoso que o Vegeta, né? Vegeta se deixou levar pelo orgulho e se vendeu a sua alma por Babidi, né, em troca de poder, para que ele pudesse finalmente lutar com o Kakaroto, né, com o Goku. Essa segunda luta entre o Goku e o Vegeta acaba desencadeando na abertura então do receptáculo onde estava o Majin Buu, né? O Goku, essa luta é interrompida, o Goku fica desacordado, né? E o Vegeta percebe a burrada que fez, né? Soltando o Majin Buu. E num ato de autodestruição, por assim dizer, ele antes se despede do Trunks, do Goten, deixa eles desacordados e se explode na tentativa de destruir Majin Buu. Contanto, o Majin Buu continua vivo, a morte do Vegeta é em vão. Como ele já tinha morrido anteriormente na saga Freeza, então é a segunda vez que ele morre, né? Ele vai para o outro mundo. E nesse momento o Sr. Satan, o Mr. Satan, consegue fazer amizade com o Majin Buu, por ele ainda estar com aquele espírito do Supremo Sr. Kaiô que ele absorveu, que era gentil, bondoso, de bom coração. Majin Buu começa a parar de fazer atrocidades. Até o momento em que um cachorrinho que ele salvou, né, e que virou muito amigo dele, foi baleado por caçadores, né? O cachorrinho ele se salvou, só que o Majin Buu manifestou toda essa fúria em função do bichinho baleado, que aí a essência maligna saiu do corpo dele, né? E acabou absorvendo o próprio Majin Buu. E nisso essa essência maligna se transforma num Majin Buu pura maldade, muito mais forte, muito mais poderoso, que deu muito trabalho para todos os guerreiros Z, né? Enfim, ele chegou a absorver o Gohan depois da liberação dos seus poderes místicos, chegou a absorver o Gotenks, que é a fusão do Goten com o Trunks, depois transformados em Super Saiyajin 3, né, para tentar derrotar o próprio Majin Buu. E nem a fusão Potara, que foi uma fusão que foi realizada com o Goku e o Vegeta utilizando os brincos dos Supremos Senhores Kaiô, foi suficiente para derrotar aí essa versão maligna, né? Na realidade, ele começou a ser derrotado por essa fusão, só que o Vegeta era muito, muito, muito convencido, né? E depois uma série de eventos aconteceu e o próprio Goku e o Vegeta foram absorvidos por esse ser. E aí depois ocorre uma das cenas mais cômicas, um dos episódios, momentos mais cômicos do próprio Dragon Ball, que o Goku e o Vegeta lidam com parasitas dentro do estômago do Majin Buu lá. Enfim, eles conseguem tirar todo mundo que foi absorvido pelo Majin Buu do corpo dele, né? O Gohan, o Piccolo, o Trunks e o Goten na fusão, enfim, e saem de lá. Até que aí, como eles saem, fica só a pura essência do mal, o Majin Buu 100% na sua forma definitiva, o Kid Buu, né? E esse Kid Buu acaba sendo muito mais poderoso, bem mais poderoso, né? E ele acaba, né, com uma explosão destruindo praticamente todo o planeta Terra, com exceção
das pessoas que... Com exceção do Goku e do Vegeta, porque o Vegeta já estava morto, o Goku usou teletransporte, foi para o planeta supremo dos Supremos Senhores Kaiô. Enfim, é lá que se dá o confronto final depois, né? Do Goku e do Vegeta contra o Majin Buu. Tem a participação do primeiro Majin Buu, da essência boa, né, do Majin Buu, do primeiro Majin Buu, ajudando no processo, nessa luta. Uma série de eventos acontece. O pessoal de Namekusei reúne as esferas do dragão para reconstruir a Terra novamente, ressuscitar os habitantes da Terra. E, né, com a influência do Senhor Satã, através de comunicações, né, do planeta dos Supremos Senhores Kaiô com a Terra, ele pede que todo mundo estendam as mãos para o alto e forneça sua energia para o Goku realizar, então, uma das técnicas mais poderosas que ele aprendeu com o Senhor Kaiô ainda lá na saga dos Saiyajins, que é a Genkidama, né? Ele faz uma Genkidama reunida com a energia de todos os planetas do universo, e ele finalmente derrota Majin Buu, né? E ele espera que o Majin Buu reviva depois como uma pessoa boa, porque ele adorou lutar com um ser extremamente forte, um dos seres mais poderosos, se não o mais poderoso dos vilões, né, que ele já enfrentou, né, no universo. Aí nós sabemos que o Dragon Ball Z termina num último episódio, num prólogo, né, de 10 anos, né, onde o Gohan já é pai, já tem a filha com a Videl, a filha do Sr. Satã, a Pan, né, o Goku já é bisavô, já é avô, não é bisavô, perdão, avô. Enfim, Goku luta num outro torneio de artes marciais e descobre que o adversário dele é a reencarnação do Majin Buu, né? Ele é um garoto pobre, numa região humilde, né, do mundo, e o Goku então faz um convite de voar com ele para algum lugar para ele ser treinado pelo Goku. E é assim que o Dragon Ball Z termina, né? Depois nós tivemos aí várias sequências do anime. Nós tivemos também Dragon Ball GT, né, que é a continuação que se passa 10 anos depois dos eventos de Dragon Ball Z. E temos também o Dragon Ball Super, o mais recente, que na realidade é a continuação direta do Dragon Ball Z. O Dragon Ball GT não teve tanta influência do Akira na produção, do Akira Toriyama, porque nesse momento ele não queria mais produzir, ele só queria ficar como supervisor. Ele deu uns pitacos ali, mas foi a equipe do Akira que produziu o Dragon Ball GT. Portanto, o Dragon Ball GT, apesar de ter sido uma outra série que também causou muita nostalgia para a geração que acompanhou, ela não é considerada oficial, ela não é canônica na obra do Akira Toriyama, né? E mais recentemente aí nós tivemos em 2015, recentemente, 9 anos atrás, mas não deixa de ser recente perto das outras obras, né, a produção aí do Dragon Ball Super, a continuação direta do Dragon Ball Z, né, que é os eventos que aconteceram 3 anos depois a saga do Majin Buu, né? Aí tem várias outras histórias aí. O Goku conhece finalmente os deuses do universo, conhece o Bills, que é o deus do universo 7. Eles descobrem que o universo onde eles habitam é o universo 7, que existem mais universos ainda. Nós temos também a saga do Goku Black, né, que é um Supremo Senhor Kaiô que se revoltou contra a humanidade, que assume a persona do Goku para instaurar o caos naquele futuro alternativo do Trunks do futuro. Depois nós temos aí o Torneio do Poder, que é o torneio onde todos os lutadores mais fortes de cada universo lutam num Battle Royale, que é um Battle Royale é quando todo mundo enfrenta todo mundo ao mesmo tempo e só pode ter um vencedor de pé, né? E aí com isso o destino dos universos é decidido, né? E o mangá do Super ele também estava sendo produzido pelo Akira, né? Agora atualmente, né? E já tinha outras 2 sagas, além das sagas mostradas no anime. O anime
Ele foi finalizado, se eu não me engano, em 2018, 2019, por aí, né? Do Dragon Ball Super, embora tenha mais 2 sagas em mangá, o mangá segue em publicação com mais 2 vilões novos, a saga Moro e a saga Granola. Esses são os 2 vilões, né, o Moro e o Granola, que ainda não viraram anime adaptado, e a gente não sabe como vai ficar o futuro aí da obra do Akira agora com o seu falecimento, né? Reza a lenda que ficou a cargo do filho mais velho dele, o Sasuke Toriyama, né? Tudo que se sabe é que também tem agora a produção de um novo anime chamado Dragon Ball Daima, que, ao que tudo indica, se passa aí, né, entre a fase Z e a fase do Super, né? E que promete dar um tom mais infantil, mais kids, né? Para afetar um público um pouco mais jovem, por assim dizer. É isso aí, gurizada. O programa foi extenso hoje, nós tivemos 2 horas aí, quase de duração. Levando em consideração aí que é um cara que representou tanto para inúmeras gerações, a gente não podia fazer um programa com qualquer tempo, com qualquer duração, né? Akira Toriyama sempre foi muito inventivo, criou um universo riquíssimo, cheio de detalhes, com uma história muito bem, né, desenvolvida aí, apesar de que algumas coisas em certos momentos no decorrer dos animes ali da fase Z não fizessem muito sentido, né, enfim, mas ele ganhou o coração de todo mundo, ganhou o coração do Japão, ganhou o coração do Brasil, ganhou o coração uma legião inteira de fãs, né? Eu fiquei muito abalado com a morte, com a notícia, né? Ainda me encontro um pouco, né? E eu espero que ele esteja num outro plano muito feliz hoje, descansando em paz, vivendo com aquele bom humor que ele nos trouxe do Dragon Ball clássico, e por que não assistindo um torneio no outro mundo, né? Então é isso, gurizada. Muito obrigado a todos da ON TV Brasil. Emissora 24 horas ligado em você, a sua emissora de TV na internet. Aqui é Thiago Duarte. Esse foi o Conta Pra Mim especial Akira Toriyama, né? Um gênio, né? Que sempre viveu com muita simplicidade, né? Sempre reservado com a sua mulher e seus filhos, né? Mas que se transformou em uma das figuras mais bem-sucedidas do planeta aí, com uma fortuna aproximada em 50 milhões de dólares, e que vendeu, acho que acima de 300 milhões de cópias do seu mangá pelo mundo inteiro. Mas a gente sabe que o Akira é muito maior que esses números. O Akira é muito maior do que inúmeras coisas que o dinheiro pode comprar, e ele foi um cara que inspirou inúmeras gerações, vários autores, e é isso aí, né? A gente conta com os próximos autores das próximas gerações para que o legado dele seja preservado, seja respeitado. Aqui é Thiago Duarte com vocês, se despedindo com a música de um dos meus projetos mais antigos, do terceiro disco, Labirinto Mental dos Beatos, a minha banda que atualmente toca aqui em Osório. Esse som é de 2007 e vou dar uma palhinha para vocês. Muito obrigado, e Akira Toriyama, descanse em paz. Obrigado por tudo. 1, 2... Cansei de aprender coisas que eu não vou usar. Eu só queria parar o tempo pra pensar, porque tudo é assim, certo ou errado, porque tudo tem um fim.
assim ou assado. Já cansei de ouvir tantas reclamações que abalam as nossas mentes e os nossos corações. Tudo isso é tão confuso. Um dia tenho que parar e resolver esses problemas quando o dia terminar. É isso aí, gurizada da ON TV, é isso aí, espectadores do YouTube, do Facebook, das redes sociais. Até um próximo Conta Pra Mim, aqui é Thiago.